Dando continuidade à nossa série de mensagens, Minha Liberdade é o Meu Maior Tesouro. Hoje nós vamos dar sequência aos vídeos falando sobre liberdade financeira. Você sabe o que é ter liberdade financeira? Você sabe como ser livre financeiramente falando? Nós, no vídeo passado, nós deixamos algumas ideias, trouxemos à luz alguma direção. Você pode procurar no outro vídeo, onde nós estávamos falando, iniciando essa mensagem. E eu quero, desde já, pedir uma coisa a você. Que você se inscreva no nosso canal, que você toque o sininho de notificação para que você receba notificações de conteúdos que estamos preparando para você. Nós teremos vídeo que estará indo ao ar às segunda, quartas e sexta, levando uma mensagem ao seu coração. Curta, compartilhe também com seus amigos, porque esse vídeo vai ser muito importante. E você não pode deixar de deixar o seu like aí, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante, ele é muito importante. E só você poderá fazer isso. Tá ok? Então vamos dar continuidade a essa mensagem que é muito importante sobre liberdade financeira. No vídeo passado a gente falávamos sobre a dracma perdida, mas hoje eu quero falar sobre como mudar a sua vida financeira. Como se organizar financeiramente para que você comece a sua prosperidade. Muitos gastam mais do que ganham, melhor dizendo, têm conseguido ir nas suas dívidas, gastando, consumindo muito mais do que os seus proventos. E eu quero dar algumas dicas aqui com vocês acerca de como mudar a sua vida financeira. Fique ligado conosco logo depois da vinheta que vai ser rodada, e eu tenho certeza que você vai estar conosco entendendo, aprendendo um pouquinho de como mudar a sua vida financeira. Como fazer, apóstolo, para que eu possa ter uma vida financeira abençoada? A primeira coisa que você precisa ter entendimento é o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero ler um texto no livro de João, aqui no Evangelho, escrito pelo evangelista João, acerca de um fato que Jesus ensinou. Você sabia que Jesus se importava com a vida financeira? Você sabia o quanto Jesus se importava com a condição de vida do povo, inclusive da minha e da sua? Pois é, no capítulo 6 de João aqui, vem falando da primeira multiplicação dos pães. A Bíblia diz que depois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a grande festa, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para comerem? Mas dizia isto para o experimentarem, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles coma um pedaço. 200 denários, denário é o salário de um dia. Ou seja, ele responde para Jesus, não bastaria quase um ano de trabalho, esse dinheiro que se ganha em um ano de trabalho, dinheiro decorrente da época de Jesus, para que cada um comesse um pedaço de pão. E um dos seus discípulos, André,
irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia um relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disseram aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada. Olha que texto fantástico que o mestre dos mestres nos deixou. Que ensinamento maravilhoso Jesus deixou acerca desse texto. O povo estava ali, quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que normalmente é o dobro ou o triplo. Jesus pergunta: vamos dar de comer a esse povo? Vamos trazer o suprimento das necessidades dessas pessoas. Porém, o seu discípulo disse: Senhor, não bastaria quase um ano de trabalho para que cada um comesse um pedaço de pão? Mas chegou um outro discípulo, André, que disse: olha, tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus então mandou que o povo se assentasse, pegou aquele pão, levantou os céus, apresentou a Deus, deu graças, e ele então repartiu. E todo aquele povo comeu, sendo que sobraram 12 cestos cheios dos 12 pães, aqueles pedaços de pães. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, para que você comece a enriquecer, é você pagar as suas dívidas. Você primeiro precisa resolver os seus problemas financeiros, para que você então possa começar a trazer uma multiplicação. Você imagina comigo, o povo estava ali assentado naquela relva, não tinha o que comer, poderiam já desmaiar, poderiam já passar mal por estar ali há muito tempo seguindo a Jesus no meio do nada, mas Jesus pede que eles se assentem. E quando é entregue na mão deles 5 pães, a primeira coisa que ele faz é o milagre da multiplicação. Mas para que haja uma multiplicação, meu irmão, é necessário que você venha ter o entendimento de como funciona a sua vida financeira. Jesus pegou um pouquinho para multiplicar. Só que hoje talvez você esteja afundado em dívidas. Dívida de cartão de crédito, dívida de boletos, dívidas. Você anda endividado porque você tem gasto mais do que o que você recebe. E as necessidades são grandes, como daquele povo. Havia uma necessidade imensa daquele povo receber a condição mínima para o seu sustento, mas eles não tinham. Mas Jesus, então, quando sabe, ele começa a entender, ele viu que havia ali algo que ele poderia fazer, que era multiplicar. Mas para que você multiplique, primeiro comece a levantar uma renda extra. Primeiro ponto que você precisa fazer para que você venha multiplicar. Começar uma renda extra. Você que quer multiplicar, você que quer mudar a sua vida financeira e o seu salário não dá, suas necessidades são grandes, talvez você esteja vivendo como aquele povo, em meio ao nada, em meio ao deserto, numa situação caótica, numa situação difícil, você não consegue entender: apóstolo, o meu dinheiro não dá para nada, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Primeiro ponto, vamos lá, vamos pontuar isso aí. Aquele jovem
tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que era isso para tanta gente? Na mão dele não dava. Mas quando ele entrega aquele pouquinho nas mãos de Jesus, o milagre da multiplicação aconteceu. Então vamos começar a pensar, você tem entregado a sua vida financeira nas mãos do Senhor? Você tem sido dizimista fiel, ofertante? Você tem colocado o seu pouquinho, mas talvez você diga, mas eu ganho tão pouco, apóstolo. A minha vida é tão apertada, minhas necessidades tão grandes, e o que vem na minha mão é tão pouco. Pois é verdade. Aquele jovem, ele também ganhava muito pouco. Ele tinha ali muito pouco. Era só 5 pães e 2 peixinhos. E o que aquilo servia para toda aquela multidão? Mal dava para ele. Se ele fosse outro, talvez ele dissesse, não, é pouco, é meu, eu vou guardar para mim, vou comer ali escondido, eu vou me reservar num lugarzinho, quem sabe ali, ninguém vai ver, eu vou fazer minha fogueirinha, vou assar esse peixinho na lenha, vou fazer um churrasquinho de peixe ali, vou comer meu pão e meu peixe na hora que ninguém estiver olhando, vou sair de banda. Talvez ele pudesse ter pensado dessa forma, mas ele entregou aquele peixe na mão de Jesus. Então a primeira coisa é você voltar à sua aliança com Deus, entregar as suas finanças na mão de Deus. Uma vez sendo feito isso, você precisa então começar a pensar em multiplicar aquilo que vem à sua mão. Jesus recebeu os 5 pães e 2 peixes, abençoou e partiu para a multiplicação. Como então eu começo a multiplicar o meu capital, apóstolo? Quando você levanta uma renda extra a mais do teu salário para que você então venha sanar as suas dívidas, você venha pagar todos os seus credores, e uma vez você se livrando de juros, você se livrando dos seus credores, você então pode começar a investir para a multiplicação. Você já entregou na vida do Senhor, você já entregou na mão dele, você já começou a buscar uma renda extra. Como uma renda extra? Vender alguma coisa, fazer algo a mais na sua vida, meu irmão. O grande problema é que ficar sentado reclamando da sua vida não vai mudar a sua vida. Ficar sentado aí, dizendo que você não tem nada, que você não vai mudar, que o seu salário é uma miséria, que o seu trabalho não presta, que o país, que o governo... Tem gente que quer ficar dependendo de governo a vida inteira. Quem vai mudar a sua história é você mesmo. É só se olhar no espelho, meu irmão. Se você se olhar no espelho, você vai ver a pessoa exata que vai mudar a sua história, e é você mesmo. É tomando uma decisão de mudança. Comece a vender algo, comece a fazer alguma coisa a mais, uma hora extra para levantar uma renda melhor, começar a gerar uma renda aqui, uma renda ali, para que você consiga saciar as dívidas. Uma vez que você saciou as suas dívidas, você precisa dar um segundo passo. São passos para a multiplicação que eu estou dando a você. Qual é o segundo passo? Você precisa de um colchão de emergência. O que é, apóstolo, um colchão de emergência? É guardar o dinheiro lá no colchão? Não, querido. Existem lugares que você pode guardar o dinheiro para que ele multiplique também. Fazendo investimentos seguros, investimentos sérios. Temos aí hoje, o Brasil está com a taxa de juros, a Selic, a 13,75%. É um bom investimento. Talvez você pense, mas eu posso guardar na caderneta de poupança? Caderneta de poupança, ela rende 70% da Selic. Então, por que você não guarda no Tesouro Selic? Que além dele pagar a Selic, e ainda tem mais rentabilidade. E é um investimento seguro, um investimento do governo. Você está comprando tesouro do governo. E o Tesouro Selic é um tesouro direto muito importante para a sua vida. Para quê? Para que você tenha uma reserva de emergência. As reservas de emergência já diz o que elas são. Para uma emergência, para um remédio, para um problema no carro, um problema na casa, você precisa ter algo já construído nesse que nós chamamos de colchão, para que quando acontecer alguma coisa, você não ficar na mão. Porque a Selic, ela tem uma liquidez diária, você pode pegar a hora que você quiser. E a rentabilidade dela é 100% a Selic. Melhor do que ganhar
70% da Selic na caderneta de poupança, não é verdade? Jesus era estratégico. Ele não pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e simplesmente deixou ali. Ele abençoou e ele multiplicou. Está na hora de você colocar, é uma rentabilidade um pouco mais baixa, apesar da taxa de juros estar lá em cima, ter um ganho melhor em cima do seu colchão de emergência, mas é algo que você vai começar, primeiramente, a multiplicar o seu patrimônio. E você pode começar a investir isso com 120, 119, 120 reais todo mês. Não é uma dica boa para você começar a multiplicar o seu pão e o seu peixinho aí? Ainda que você diga que é pouquinho, mas começa a construir a sua bola de neve, o seu tijolo após tijolo. Talvez você diga, mas isso é demorado. Querido, quanto tempo você acha que você vai ficar investindo no INSS, na sua aposentadoria, para você receber depois uma miséria? Não é verdade? Então eu gostaria que você parasse, estudasse. Vai estudar sobre renda fixa, vai estudar sobre Tesouro Selic. É muito importante para você. Então, eu quero deixar essas dicas hoje para você. São dicas importantes. Primeira coisa, entregue, recapitulando, a sua vida financeira na mão do Senhor. Devolva o que é dele, seus dízimos, suas ofertas. Aprenda a confiar em Deus. Segunda coisa, levante uma renda extra para que você sane as suas dívidas. Procure algo para fazer, vai vender algo, vai criar alguma coisa que vai trazer uma rentabilidade a mais para você, para que você venha sanar as suas dívidas, ok? E o terceiro, você precisa de um colchão de emergência. Um colchão para que quando acontecer alguma coisa você não fique na mão, não venha depender do cartão de crédito, do LIS do banco, do cheque especial, que você não venha depender de ninguém, de empréstimos, agiotas e tantas outras coisas. Comece a mudar a sua vida financeira. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Pega essas dicas e no próximo vídeo nós estaremos dando mais dicas a você sobre investimentos financeiros. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender que o Filho do Homem, ele se importava tanto que ele partiu para a multiplicação do pouco. E você? Vai partir para a multiplicação desse pouquinho que você tem? Vamos construir um capital? Vamos construir uma riqueza? Com a bola de neve, tijolo após tijolo, mudando a sua história. E é isso que você precisa fazer. Tomar uma decisão e mudar a sua história. Que Deus te abençoe abundantemente. No nome santo de Jesus.